Voltei. Bom, vamos lá, vamos esperar agora a Amanda entrar pra gente poder dar continuidade. Eu só entrei assim como já voltei, porque na verdade a gente já tinha feito uma prévia e eu fui ver se tinha acontecido alguma coisa, se a Amanda estava com algum problema da internet, mas ela já vai entrar pra gente poder bater nosso papo. Hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana, né? A Amanda, ela é diretora da Incluir Treinamentos, né? Como eu mandei lá no mini currículo dela. E ela tem feito um trabalho muito bacana com os agentes para estar instruindo a gente de que forma que a gente deve atender uma família se eles tiverem, né, no grupo da família, tiver alguém que seja autista. Olá, Rei, tudo bem? Oi, pessoal do Mais Que Um Roteiro, boa noite. Vamos esperar um pouquinho para ver se ela vai entrar. Se vocês tiverem pergunta, podem deixar as perguntas que a gente vai passando para ela, tá? Eu passo todas as perguntas para ela. Oi, Vi, tudo bem? A nossa convidada de honra já tá chegando. Olha, o Nave aí presente, que bacana. Eu também sou agente Unave. Gente, eu acho que ela não tá conseguindo conectar, porque ela não tá entrando. Ah, chegou! Vamos lá, vamos convidá-la. Oiê! Oiê! Tudo Tudo bem? bem? Tudo jóia, e você? Tudo. Tava com um probleminha de conexão. Eu tô brilhando, gente. Vida de mãe é assim mesmo. Tô brilhando, essa luz ainda tá destacando. E aí, como você tá? Tá bem? Tô bem cansada. E o Arthur, tá bem? O Arthur tá por aqui e o Arthur pode ser que ele apareça aqui de vez em quando, tá, gente? Não tem Eu problema. ainda tô sem a rede de apoio aqui, então pode ser que ele apareça aqui pedindo. Ele tá no desenho, falando na babá eletrônica. Tá na Não babá tem problema. eletrônica. Não tem problema, ele também é super bem-vindo. Bom, primeiro, Amanda, eu queria agradecer por você ter aceitado vir fazer essa live comigo. Você aceitou já assim, de bate-pronto, você nem titubeou em responder. Eu queria agradecer muito, porque assim, o trabalho que você está fazendo com os agentes, não só com os agentes, né? Mas eu falando pelo treinamento que eu fiz, que foi dos agentes, assim, sensacional, assim, acaba abrindo um leque para a gente, né? Uma forma de visualizar e de trabalhar com uma família que tem um autista totalmente diferente. Eu queria que as pessoas conhecessem um pouquinho de você. Eu queria que você falasse um pouquinho quem é a Amanda. Que você contasse um pouquinho da sua história. Tá, vamos lá, gente. Eu falo bastante, tá? Ó, eu coloquei aí o tema, aí você coloca fixar, vê se você consegue fixar. Que é legal pro Deixa, pessoal. Ah, escrevi deixa eu errado, ver. mas é acessibilidade para o autista no turismo. Então vamos lá, gente. Pronto. Boa noite. Obrigada a todos que estão aqui, sejam bem-vindos. Eu sou Amanda Ribeiro, sou da Incluir Treinamentos e do blog Mamãe que Viaja. Sobre aceitar o convite, para mim é um prazer. Então, contem comigo, todo mundo que está aqui, tá, gente? Para lives, para a gente trocar. A gente trabalha com conscientização. Então, quanto mais eu falar, mais pessoas vão saber, mais pessoas vão entender. Então, se deixar, eu faço uma por dia. Faço uma live por dia. Então, estou muito feliz de estar aqui, adoro falar sobre o assunto. Diego aí tá dando boa noite. Fez um curso maravilhoso, Ele muito fez o curso em obrigada. dezembro. O Diego, nossa, achei muito legal. Ele estava trabalhando longe, no meio do mar, e aí fez o nosso curso, participou. Podem preparar perguntas aí, tá, gente? Quem tiver pergunta, vou contar um pouquinho da história, de como que começou, né, Incluir Treinamentos. Eu sou mãe do Arthur. O Arthur, ele tem 4 anos e meio. Vai fazer 5 agora em março.
E ele é autista e eu recebi o diagnóstico em 2018. A mamãe tá trabalhando. Vai lá. Eu recebi o diagnóstico em 2018 e o diagnóstico de autismo chegou para mim como uma bomba. O Arthur, ele é ele foi um bebê prematuro, nasceu com 1,4 kg, um mês na UTI. Então, minha maternidade já começou muito bagunçada, né? Já começou diferente. E eu não esperava ser mãe de prematuro, né? Eu queria, né? Todo mundo tinha planos, tinha expectativas. Mas o Arthur, ele foi se desenvolvendo, ele tinha um atraso da prematuridade. E eu achava que ele, né? Algumas coisas ele não fazia ainda porque ele era prematuro. E eu fui acompanhando ele. Ele era muito bem acompanhado por médicos, por uma equipe que fazia intervenção precoce para bebês prematuros. Então, o diagnóstico do autismo chegou para mim como uma bomba. Eu fiquei alguns meses sem viajar, né, pelo blog Mamãe que Viaja, por conta da prematuridade. Depois eu falei, bom, agora eu vou voltar a viajar, né? E quando eu fui fazer a nossa primeira viagem grande, ele teve uma convulsão febril e a gente estava, né, no Nordeste e eu fiquei, nossa, bem preocupada, porque eu falei, gente, ele já tinha tido 2 convulsões, mas assim, ele já estava tomando medicação. E eu fui na neuro para falar sobre as convulsões febris e ela começou a fazer algumas perguntas totalmente diferentes que os médicos ou pediatra, outras pessoas tinham feito para mim. Então, ela falou assim, então, por que você veio? Eu falei assim, olha, ele teve convulsão febril, e assim, assim, assim. E ela ficou tentando contato com ele, eu fui falando. Ela falou assim, ele aponta, mostra a barriga, o pé. Eu, não. Ele tinha 20 meses. Né? Ele fala alguma coisa? Não. Ele atende quando você chama? Eu, não. Ele, quando ele quer alguma coisa, ele pega a sua mão e leva até o que ele quer? Eu, aham, como você sabe? Tá. E ela foi fazendo, ele aponta? Não. Ele dá tchau? Não, ele dava, mas ele não tá mais dando. Manda beijo? Não. E foi só assim, não, não, não. E aí, no final dessa consulta, ela falou assim, olha, ele tem características dentro do transtorno do espectro autista. E eu falei, não, não é possível. Meu filho, não, né? Não, ele é a coisa mais linda. É porque é meu, mas o menino é bonito, tá, gente? Não, mas ele é mesmo, ele é uma graça. É meu, né? E ele é lindo, ele dá risada, ele é sorridente, ele ri para as pessoas. Ó, pede dinheiro. Eu falo, não é possível. Autista é aquela criança que balança, que vive no mundinho. Meu filho não é. Sim. Né? Ele não é autista. E eu não queria acreditar, porque eu achava que na minha cabeça autista era um outro tipo de criança e que não era o meu filho. E eu, para sair da fase da negação, porque a gente, quando recebe um diagnóstico, a gente fica acreditando que não tem, porque o diagnóstico do autismo ele é totalmente clínico, não tem um exame que fala, olha, que fala, olha, seu filho tem... Só um momentinho, por favor. Filho, imagina. Vai lá. Ai, ai! Passou. E eu para sair da negação, dessa fase que eu não queria acreditar, eu resolvi estudar. Então, eu fui estudar, eu fiz uma especialização em intervenção precoce em autismo. E no primeiro módulo estava lá, Marcos do Desenvolvimento Infantil. E aí eu vi que mesmo o Arthur sendo prematuro, ele não estava cumprindo os marcos. E é muito comum a gente ouvir como mãe, e eu ouvi isso do pediatra, assim, cada criança tem seu tempo. Né? Então a gente fala assim, sim, cada criança tem seu tempo, cada criança é única, porém tem marcos que essa criança ela não pode passar desses marcos. Uma criança não pode começar a andar com 3 anos de idade, concorda? Claro. Ela não pode começar a falar com 3 anos de idade. Tem os marcos do desenvolvimento para toda criança, independente dela ter deficiência, que a criança tem que cumprir para estar dentro desses marcos. E o Arthur, ele não estava cumprindo esses marcos. E depois que eu comecei a estudar, eu fui procurar uma forma de ajudar o meu filho, né? Eu falava assim, bom, agora o meu filho realmente está no espectro, o que eu faço para ajudar ele?
E eu fui procurar as terapias. Então, assim, não existe cura para autismo, apesar de eu no começo procurar, porque eu queria tirar meu filho daquilo, eu queria que ele saísse do espectro, eu queria que ele parasse. A gente quer resolver. As mães, Uhum. elas ficam muito ansiosas. Quando você imagina que seu filho pode não falar, a criança com atraso de fala deixa a gente muito, muito tensa, muito preocupada. Porque a gente sonha com ouvir a vozinha, sabe? E não ouvir uma mãe, não ouvir as primeiras palavras. Então, eu passei por esse processo de ansiedade e eu fui procurar o que eu poderia fazer. E aí eu descobri que a melhor coisa a se fazer é a intervenção precoce e intensiva, né? Com a terapia ABA, que é a terapia comportamental aplicada. Só que essa terapia ela é muito cara no Brasil. Por quê? Porque não são muitos profissionais que são formados para isso e ela precisa ser intensiva. Então, ele precisaria de receber pelo menos de 20 a 40 horas por semana. E cada hora custava 150 reais. Eu falava assim, onde eu vou arrumar 22 mil reais? E aí eu comecei a ficar mais ansiosa ainda, mais... E aí eu consegui uma terapeuta que começou a me treinar e eu comecei a aplicar a terapia no Arthur. Então eu Nossa, que ensinei ele a bacana. fazer contato visual, ensinei ele a apontar, a imitar. Fiz todo um trabalho, né? Comecei a aplicar as terapias. Hoje eu já não aplico mais, apliquei na pandemia agora de novo. Não de forma, né, sentado, que a gente chama na mesa, a gente faz de forma naturalista. E eu comecei a estudar para poder ajudar o meu filho. Quando eu passei por essa fase de ansiedade, de luto, eu falo que assim, o diagnóstico de autismo ele chega para a gente como uma bomba. Você pergunta para o médico, tá, de onde vem o autismo? Aí as pessoas falam assim, então, não sabemos. A gente sabe que é uma predisposição genética, mas a gente não sabe ainda qual que é o gene. Tá, mas tem cura? Não, não tem cura. A gente não sabe ainda, né? Assim, tá. E meu filho vai falar? Não sabemos. Ele vai É aprender a dar tudo muito novo também, né, Amanda? É tudo muito isso. novo, né? Eles não têm tanto conhecimento. Não Eu estava até sabemos. eu estava até comentando que, assim, tudo bem, eu sou formada em psicologia já, me formei em 2001, e eu não tive tanta informação na faculdade como eu tive no dia que eu fiz o treinamento com você. Né? Claro, você tem uma propriedade absurda em falar sobre o assunto, porque você vivencia isso no dia a dia, você contou experiências para a gente sobre a viagem, então, assim, você já traz uma carga muito maior de conhecimento. Mas há 20 anos atrás, por exemplo, numa faculdade de psicologia, não era falado sobre isso. Então, assim, eu acho que tudo está começando a ser estudado agora, né? Já vem estudando, né? Assim, não da agora. Agora a gente já tem mais acesso à informação, acesso ao Uhum. diagnóstico. Cada vez está podendo fazer o diagnóstico precoce. Então, assim, eu fui uma pessoa privilegiada porque o Arthur teve um diagnóstico precoce. Ele teve diagnóstico com Uhum. 20 meses. Isso não é o comum no Brasil. Então, assim, eu dei sorte de pegar uma médica que fez outros tipos de pergunta para mim e fez esse Sim. alerta. Mas o mais comum é que essas crianças recebam o diagnóstico com 4 anos a 6 anos de idade. Muito mais para frente. Só que quando o médico fala para você, a gente não sabe. Você pergunta para o médico, meu filho vai falar? Não sabemos. Ele vai andar de bicicleta? Não sabemos. Ele vai casar, ter filho? Vai aprender a ler? Não sabemos, não sabemos. Então, Uhum. você recebe um diagnóstico que não tem, por exemplo, você tem um tratamento assim, você vai ficar bom assim, você pode fazer cirurgia. É um diagnóstico que as pessoas a gente não sabe o que vai acontecer. E isso é muito pesado para a mãe, para a família, receber esse diagnóstico. Eu falo que, assim, diferente de outras deficiências, de outras comorbidades, é um diagnóstico que você não tem certeza de nada. Você não sabe assim, vai andar, não vai andar. Né? Às vezes você olha, você não sabe se vai falar, você não vai, se vai entender. Então, você tem que ter esperar o tempo, né? Esperar os estudos. Então, o diagnóstico para mim chegou como se fosse uma bomba mesmo. Eu realmente não esperava.
E depois que eu já tinha absorvido o diagnóstico, já estava trabalhando com meu filho, eu falei, bom, agora eu vou voltar a viajar, né? Porque eu passei um período que a gente só fazia terapia. Falei, bom, agora eu vou voltar a viajar. E quando eu saí para viajar com meu filho, nós fomos para um hotel e ele ficou 3 dias sem tomar banho. Ele não entrava no banheiro, ele gritava. O banheiro era escuro, o chuveiro era forte, e ele gritava. Eu falava, meu Deus, parece que eu tô matando o menino. Era um E lugar eu falei totalmente assim, diferente para ele, né? totalmente diferente. Eu falei assim, gente, mas eu não sei viajar. E depois eu fui pra praia, eu fui num aquário. E aí quando a gente chegou no aquário, o Arthur, ele já sabia falar o nome de todos os animais marinhos, foca, peixe, tubarão. Ele sabia identificar. E ele não falou uma palavra durante o passeio inteiro. Ele só rodava e fazia e pedia para ir embora. E eu falei assim, gente, e agora? Como é que eu faço? Como é que viaja com essa criança? Como é que eu vou viajar com meu filho? E eu tive que aprender a viajar com uma criança autista. Foi até vou aproveitar essa sua deixa. Ai, meu Deus, o fofo do Arthur aí aparecendo. Deixa eu ver aqui quem foi que perguntou. Teve uma pessoa que perguntou, foi o Igor. Como eu conduzo um autista em uma viagem? Eu acho que é bem isso que você está falando, né? Que você vai entrar agora. Né? Então, o que você fez? Que tipo, é um treino? É um aprendizado novo? Como que fez para você voltar a viajar com o Arthur? Então, eu fui procurar informação, né? Quando a gente não sabe alguma coisa, a gente vai procurar. Claro. E quando eu coloquei lá para procurar viagem com autista, dicas, curso, eu queria saber alguma coisa. Eu não achei material. E eu falei, gente, mas como assim? Não tem material sobre isso, né? E aí, junto com a ajuda da terapia ABA, eu fui adaptando as coisas que a gente já fazia sobre viajar com uma criança para viajar com uma criança autista. Então, assim, dá para viajar com uma criança autista. Não é fácil, dá muito trabalho. A gente já vai falar sobre isso. Fica ligadinho aí que daqui a pouco eu volto para dar as dicas de como viajar. Mas a gente precisa aprender. Não é tão simples. Eu falo assim, viajar com criança já é difícil. Viajar com criança autista é mais difícil ainda. É mais difícil. Né? Mas é possível. E as famílias precisam. E as crianças têm direito. Né? A gente tem direito de viajar. A gente tem direito de passear. A gente precisa. Os nossos filhos também precisam. E quando eu comecei a estudar sobre isso, na primeira viagem depois que eu já estava me sentindo preparada, né, para viajar com meu filho, foi uma viagem de férias, eu fui para um hotel e o hotel me deu uma fichinha para preencher. Aí estava escrito assim, possui alguma necessidade especial? Falei, nossa, que bacana, né? Estão interessados. E aí eu escrevi, meu filho não fala, não atende a comando. Escrevi tudo, entreguei a fichinha. E quando eu entreguei a fichinha, a menina falou para mim assim, então, como ele é autista, a gente não consegue brincar com ele não pode brincar porque a gente não sabe como lidar. Eu falei, então não era para inclusão? Era para exclusão? É exclusão, né? E eu falei assim, gente, os hotéis precisam aprender a lidar, porque assim, a gente precisa, né, de descanso, às vezes de deixar o nosso filho com alguém, a gente sabe que é mais difícil, né, que as crianças não estão acostumadas, que não dá, por exemplo, para você... Tá bom. Que não dá, por exemplo, para você incluir uma criança se você não souber como incluir. E aí eu falei assim, espera, Arthur. E eu falei assim, então eu vou treinar esses hotéis. Só que eu estava trabalhando num projeto e eu falei assim, olha, eu não vou fazer isso agora, porque eu já estava trabalhando. E depois eu fui no laboratório, o laboratório me deu uma fichinha para preencher. O laboratório disse que ele não tinha prioridade, porque a prioridade era só para pessoa com deficiência. Eu falei assim, então quer dizer que esse laboratório, que é o maior laboratório de São Paulo, não sabe que autismo é uma deficiência. Eu falei assim pra Malu, que é a psicóloga do Arthur, eu falei, Malu, lembra que eu falei da gente treinar os hotéis? A gente precisa treinar os hotéis,
os laboratórios. Pra E treinar quando tudo. a gente precisa treinar tudo. E quando eu fui procurar a escola... E quando eu fui procurar a escola, foi onde eu encontrei a maior dificuldade. Eu fui em 2 escolas e elas me atenderam super bem, me recepcionaram. E aí, quando eu falei que o Arthur era autista, não tinha mais vaga. Eu falei assim, tudo bem. Aí eu fui na terceira escola e ela falou assim, olha, a gente aceita, mas a gente não tem nenhum treinamento específico. E eu falei, tá, mas vocês aceitam um treinamento? E ela falou, a gente aceita. E aí foi onde a gente nasceu realmente a incluir treinamentos. Legal. A gente treinou a escola do Arthur para fazer a inclusão dele. A gente treinou os professor, monitor, cozinha para fazer a inclusão dele. E quando eu falei assim, eu falei, gente, as escolas são as que mais precisam, né? As crianças, elas ficam lá 8, 9 horas por dia, Sim, 7 horas o dia por dia. todo. Então, os professores, eles não têm, assim, imagina, se você fez psicologia e não viu muito sobre o assunto, você imagina o professor. O professor não viu nada na formação dele, ele realmente não sabe como incluir uma criança autista, né? Ele vai aprendendo no dia a dia dele, mas assim, ele normalmente ele não foi capacitado para isso, porque na faculdade ele não aprendeu. E quando eu fui atrás das escolas para falar sobre o treinamento, eu descobri que as escolas não queriam ser treinadas, né? Uma escola me disse que assim, então, mas se a gente treinar, vai encher de autista aqui, né? Que absurdo! Por quê? Porque olha, respira, tá? Respira. Às vezes ele faz umas birrinhas assim. Vou deixar passar só porque eu tô na live. Pronto, vamos lá. Tava providenciando o jantar, gente, dele. Que meu marido chegou. Quando você falou para mim que você, assim, começou, né? Você acabou de contar que começou na escola do Arthur. Você fez um treinamento bem bacana no final do ano passado, que foi para os agentes. Quais lugares mais você já deu esse treinamento que você, assim, até se assustou um pouco com o comportamento das pessoas? Houve resistência, não houve resistência? Então, eu fui acolhida pelos recreadores. Eu fui fazer uma palestra para recreadores, né, de festa, de hotéis, e eles falaram assim, Amanda, a gente já tem essas crianças. Todo lugar que a gente vai, toda festa que a gente vai, a gente encontra essas crianças e a gente não sabe como incluir. Então, a partir de um grupo de recreadores, a gente começou a treinar e capacitar os recreadores. Então, ano passado, a gente treinou quase 300 recreadores, né? Nossa, que bacana. Treinamos recreadores em Brasília, em BH, né? Aqui em São Paulo, no interior. Então, foi uma classe, né? Alguns profissionais que realmente acolheram o nosso trabalho. E depois a gente começou a voltar para o turismo, porque, né, eu gosto muito de viajar pelo blog Mamãe que Viaja. E eu percebi que as pessoas não falam muito sobre autismo no turismo, né? Eu fui procurar material e eu não achei. E aí eu fui fazer uma certificação internacional pelo IBCIS. Eu sou a primeira brasileira certificada em autismo para viagens. Eu falei, gente, eu não queria ser a primeira, eu queria ser a milésima. Eu não queria nem precisar falar sobre isso. Mas é porque, assim, não é que as pessoas não estão interessadas, né, no turismo, no lazer. É porque a gente tem tanta coisa tão urgente na questão do autismo, na questão de tratamento e de educação, que o lazer as pessoas conseguem deixar, né? Então, assim, a gente não consegue ficar sem tratamento médico, sem tratamento das terapias. A gente não consegue deixar as crianças sem escola, mas a gente consegue ficar sem viajar, sem... Só que as famílias precisam. E, assim, tão importante quanto, né? A gente coloca em segundo, terceiro plano, mas é muito importante para as famílias e para as crianças.
as crianças, elas se desenvolvem muito quando estão nos momentos de lazer. Então, foi um lado que eu fui bastante para essa questão do turismo, de ajudar essas mães, né, a viajar com uma criança autista, porque assim, a questão nem é só sair, para você sair com uma criança autista. Primeiro que essa mãe precisa saber como que ela vai fazer essa viagem, né, como que ela vai viajar com uma criança autista, e depois ela precisa de achar lugares adaptados, né, ela precisa do mínimo de acolhimento. E aí é uma coisa que a gente tem muita deficiência no Brasil, muita mesmo. Em todas as áreas do turismo e do lazer, a gente... Muita deficiência, por quê? Porque as pessoas não sabem o que é acessibilidade para o autismo, né? Então, eu vou falar agora para vocês. O que é acessibilidade? Quando a gente fala de acessibilidade, as pessoas pensam em quê? Rampa, né? Primeira coisa que pensa é rampa, placas de visualização, essas coisas, né? É isso que as pessoas acabam pensando, né? Banheiro adaptado. As pessoas pensam na acessibilidade para uma pessoa com deficiência física, né? Física. O autista, ele é considerado uma pessoa com deficiência pela Lei Berenice Piana, que é de 2012. Então, o autismo é uma deficiência. Só que, diferente da maioria das deficiências físicas, você não precisa de adaptar o ambiente físico. Você precisa de informação. Acessibilidade para o autismo é informação. As pessoas precisam saber o que é o autismo, precisam saber como lidar, precisam saber como acolher uma família, né? Essas são as principais coisas para você dar acessibilidade para o autismo. Alguém colocou aqui, verdade, nunca vi exemplo de recreação para autistas em resorts. Porque não tem. Eu acho assim, não deveria ter uma recreação exclusiva, mas uma recreação onde trabalhasse essa inclusão junto com as outras crianças, né? Que você consiga trabalhar dentro das necessidades dele, que você consiga incluí-lo, né? Junto com as outras crianças. Isso seria, assim, sensacional. A gente treinou aqui no Brasil, hoje a gente tem o novo Hotel Itu, que a gente treinou o pessoal da recreação de lá. E só. E aí eu preciso de vocês todos que estão aqui assistindo para me indicar lugares para a gente treinar. Porque assim, para o agente de viagem, vocês vão falar assim, olha, vou atender uma família autista, vou levar eles para onde? Não tem lugar, gente, para vocês levarem ainda, tá? Nossa, e tem bastante hotel, assim, que tem uma área infantil muito grande, né? Tem o Mazzaropi, por exemplo, que é tipo um hotel fazenda. Eu fui com o Kainan quando o Kainan era pequenininho. Hoje o Kainan tá com 14 anos. A gente foi quando ele tinha 3 para 4 anos. Tem uma estrutura enorme, mas assim, de verdade, não sei se hoje eles têm esse tipo de preparo. Tem o Tauá, tem o Atibaia, né? O Resort Atibaia. Tem vários hotéis, então, que tem uma projeção, né? Eles pensam muito na criança, mas eu não sei se eles têm esse preparo hoje. Eu não sei se eles têm o conhecimento para atender uma criança autista. Eu já te respondo. Não tem. Não tem por quê? Porque, assim, como eu falei, se falar sobre autismo é novo, você imagina levar isso para capacitação sobre isso. Então, nós somos a primeira empresa que treina e capacita profissionais para a inclusão. Então, assim, nossa, mas como assim? Não é que a gente... lógico, tem muitas empresas que dão cursos para psicólogos, para TO, para todas as áreas. Mas a gente treina o profissional que vai dar o atendimento. Então, a gente treina um garçom, um bombeiro, um enfermeiro, um agente. A linha de frente, né? A linha de atendimento mesmo ao cliente, de atendimento ao público, o recreador. A gente também treina professores, dentista, cabeleireiro, mas a gente principalmente treinar essas pessoas que atendem o público, né? E que não sabem que não sabem o que é e que não sabem como fazer esse atendimento. Então, quando a gente fala de acessibilidade para o autismo, nada mais é que informação. Então, o que você precisa para se tornar um profissional amigo do autista? Capacitação.
O que você aprende, por exemplo, na capacitação? Você não vai sair da capacitação especialista em autismo, né? Você não, a gente chama de capacitação básica. São 6 horas de capacitação básica. Você vai saber o básico do básico. E eu posso te garantir que você não precisa saber muito mais que isso. Por quê? A principal questão da capacitação é a questão de acolhimento. A gente não tem como ensinar sobre o que é cada autista. Cada pessoa, cada autista é único. Nunca vai existir um autista igual ao outro. Então a gente não pode falar assim, olha, você vai fazer isso assim, 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 que vai dar certo. Gente, não vai dar certo. Não é receita de bolo, né? Não existe. São pessoas, crianças, adolescentes, adultos totalmente diferentes um do outro. Mas o que a gente consegue dizer, olha, eles têm algumas características assim, né? Eles têm características assim, assim, assim. Podem sentir dessa forma, podem ter alterações sensoriais e como que você vai acolher essa pessoa, como você vai acolher essa família. Então, assim, a maior questão da acessibilidade é o acolhimento, é você falar assim, ó, eu tô aqui, eu entendo o que você passa, o que você precisa, me conta mais um pouquinho sobre o seu filho, para eu poder te ajudar um pouco mais, para ver o que a gente consegue adaptar para ele, o que a gente consegue fazer por ele. Então, é muito mais acolhimento, né, do que você saber exatamente, porque você não vai fazer terapia com essa criança, você não vai conhecer a criança e vai tratar essa criança. Você vai atender no sentido de acolher, sabendo como que você pode acolher essa família. A criança, né? E uma coisa assim que foi bem bacana, depois que a gente fez o treinamento com você, eu já tinha, até a Cris entrou agora, ela vai achar que é florzinha para ela, mas não é verdade. O SeaWorld, ele é um parque que ele é 100% preparado para receber o autista. E eu fuçar na internet, assim, a descrição das atrações, que tipo de gatilhos ela pode apresentar. Eu fui procurar isso depois nos outros parques. E de verdade senti falta, assim. Ninguém está 100% preparado, como, por exemplo, o SeaWorld para receber. A Disney, ela tem agora a sexta chave dela, que fala que é a inclusão, mas de verdade, assim, ainda falta. Falta ainda, assim, informação. Porque eu fui querer adaptar, né, melhorar o meu roteiro, para que se um dia eu atender uma família, eu consiga ter essas informações. E de verdade não tem. Não são todos os parques, por exemplo, que têm essa informação. Não, por enquanto são só os da rede SeaWorld. Não tem. Você imagina assim, se lá fora, né, só tem um, né, e alguns outros hotéis, você imagina aqui no Brasil. Então, assim, o atraso aqui é muito maior, né, na questão do autismo. A gente tem um atraso de informação muito grande. Então, a gente precisa de muita ajuda mesmo, de conscientizar, de espalhar, né, que hoje tem uma empresa, né? Esses dias eu estava falando com uma mãe, falando sobre esse assunto, e a pessoa escreveu assim, Amanda, mas que despreparo, né? As pessoas são despreparadas. Eu falei, então, mas assim, ela não tinha ninguém para preparar ela. Então, exato. Como assim, as pessoas não sabem que tem a lei, não sabem que existe a lei. Então, a gente tem um desafio, assim, muito grande nessa questão. E quando a gente fala de desafio, a gente não fala só de desafio, a gente fala também de mercado. Vocês como profissionais, não sei qual que é a maioria das pessoas que trabalham, não sei se é com turismo, vocês têm um mercado que ninguém está olhando. Você tem um mercado que ninguém está vendo. A gente está falando de 1 a cada 54 crianças ser autista, né? É muita gente. São mais de 2 milhões, né? Eles falam entre 1 a 2% da população do Brasil. Estima-se que 1 a 2% da população tem autismo. Então, aqui no Brasil, a gente está falando de mais de 5 milhões, 4 milhões, né? Então, assim, é muita gente. É muita gente que não tem nenhum serviço. Eu falo que, assim, todo mundo que fala assim, olha, eu quero atender esse público, serão os pioneiros. Porque, assim, se for um hotel, vai ser o primeiro hotel
do Brasil. Se for um cabeleireiro, vai ser o primeiro cabeleireiro, vai ser a primeira brinquedoteca, vai ser a primeira... Tudo primeiro, porque a gente ainda tá, né, desbravando ainda essa questão, por conta realmente do atraso mesmo. Então, só que a gente precisa correr, porque eu falo assim, você não saber, não tem problema, né? Eu também não sabia. Só que agora já não dá mais para não saber, porque é muita gente. E eu falo que assim, se você não pensar pela responsabilidade social, pela inclusão mesmo, pensa pelo lado financeiro, né? São consumidores, são pessoas que gastam, que compram roupa, que pagam escola, que pagam transporte, que pagam passeio, que tem gastos e a gente não tem onde gastar. Se a gente fala assim, olha, tem uma empresa que ela é capacitada, todas as mães de autistas vão para lá. Por quê? Porque a gente está procurando. Para a gente achar um dentista, aqui em São Paulo, que é uma cidade assim, muito grande, se você contar, tipo, 10, 15, no máximo, de profissionais especializados. Assim, é muito pouco, gente, pro Brasil que a gente tem. Então, você acha que é só a falta da informação mesmo? Ou você acha que acontece, por exemplo, como aquela escola que você foi e eles falaram, ah, não, vai encher de autista. O que você sente mais, assim? Barulho? É o trovão. Tá chovendo. Tá bom? Na verdade, é um pouco dos dois. O papai tá chegando. É um pouco dos dois. As pessoas, elas não foram ensinadas, né? Eu falo que assim, eu não cresci com pessoas com deficiência. Eu não tive nenhum colega de classe, né? Eu não tive nenhum... Durante toda a minha existência na escola e na faculdade, eu não tive um colega de classe com deficiência. E não era nem autismo, né? Era com nenhuma deficiência, nem física. Eu não tive. Na minha sala, alguém que você falasse, a gente não cresceu com isso. Eu tive uma amiga cega, eu estudei com ela da terceira série até o segundo, completar o ensino médio. Ela me ensinou até escrever, até braille. Hoje, claro, eu não sei mais, mas ela me ensinou até o abecedário, era bem bacana. Mas então, era uma deficiência, assim, como você falou, visível, né? São poucos, a maioria das pessoas não tiveram contato, né? As pessoas com deficiência sempre existiram, mas elas estavam guardadas, elas estavam em casa, elas estavam presas, as pessoas tinham vergonha, as mães tinham preconceito, a gente não conseguia escola. Então, se a gente pensar que a Lei Berenice Piana, que é a lei que fala sobre os direitos de proteção da pessoa autista, tem 8 anos. É muito nova, né? 8 anos. É um gente, bebezinho. até 8 anos atrás, essas pessoas não tinham tratamento. Elas não tinham prioridade na fila. Elas não tinham direito a muita coisa. É muito recente, né? E assim, é vergonhoso. Eu falo que assim, é tão vergonhoso quanto a gente tem vergonha do passado de escravos, sabe? Eu tenho vergonha de saber que como foi possível alguém fazer isso. Fazer aquele tipo de coisa, né? Exatamente. Como elas eram tratadas, né? Então, assim, é uma luta muito grande para a gente conseguir incluir essas pessoas. Então, a gente tem que quebrar paradigmas de que, assim, as pessoas são pessoas, independente de deficiência, que as pessoas são diferentes, que, assim, lidar com padrão, né? Quando a gente fala de padrão, de diversidade, a gente não está falando só sobre deficiência, a gente está falando sobre, né, sobre raça, sobre cor, sobre credo, sobre forma tudo, física, né? Tudo, sobre tudo. Então, assim, a gente tem que falar isso ainda hoje, sabe? Assim, em pleno século XXI, a gente tem que falar para a pessoa que ela tem que amar o próximo, que, tipo, eu acho muito... Mas, assim, surreal. Infelizmente, é surreal. Mas, infelizmente, assim, as pessoas não cresceram com isso, elas não foram ensinadas, elas não ensinaram seus filhos. Então, a gente está num processo ainda de muita mudança, de muita conscientização. Eu imagino que a próxima geração vai ser a geração do meu filho, vai ser uma geração muito melhor,
do que a minha nessa questão, né? Por quê? Porque a gente tinha aquela época, não era chamado bullying, né? Que zoava. Tipo, as pessoas com deficiência eram zoadas. A gente tem Sim. muitos termos capacitistas hoje que a gente fica cuidando para não usar, né? Que são termos que preconceituosos. E que hoje essas crianças já estão crescendo, aprendendo que não, você tem que Que não respeitar. devem falar. Que não deve ser assim. Isso Ele é é uma criança incrível, com né? deficiência, ele não tem, independente ele também tem o mesmo direito. Tudo bem ele ter duas mães, dois pais. A diversidade é bonito. Ninguém é obrigado Exatamente. a ser igual a todo mundo. As pessoas são diferentes. Então, elas já estão crescendo, né? Nessa fase. Só que para isso, para elas chegarem, para chegar nisso, foi necessário muita lei, né? Foi muita lei contra racismo, muita lei contra homofobia e agora muita lei contra pessoas contra o capacitismo, porque infelizmente é assim que as pessoas aprendem, né? Não deveria. Mas eu acho que assim não é só a questão, questão das pessoas não saberem mesmo, né? De não ter a cultura. A falta do conhecimento, né? O ser ignorante, não estou nem falando do ignorante no sentido da pessoa ter uma atitude ignorante. Não, mas ser ignorante, o não ter o conhecimento, às vezes faz com que as pessoas criem o preconceito, faz com que as pessoas prefiram resistir àquilo do que ter o contato, por não saber como lidar. Então, na verdade, ela vai preferir não ter o contato com aquilo. Mas, como você falou, é uma parcela muito grande da população. Você pode a qualquer momento ter contato, né? E para mim, falando como psicóloga e como agente, o treinamento, assim, abriu muito a minha visão, né? Até a forma de você abordar uma família, o que você precisa perguntar, o que você precisa conhecer dessa criança para que realmente seja uma viagem dos sonhos e que não vire a viagem do pesadelo no meio do caminho. Então, assim, foi muito bacana. Foi assim, eu agradeci muito e tenho só a agradecer mesmo por você compartilhar esse conhecimento com a gente, porque como você falou, realmente é escasso. Não é todo lugar que você consegue achar informação, que você consegue ter informação sobre o autismo. E é algo que a gente precisa lidar no dia a dia. A gente não sabe. Eu posso encontrar uma pessoa autista numa fila de um supermercado, na fila de um banco, em qualquer lugar. Em qualquer lugar que a gente vai, a gente pode. E realmente a falta de informação faz com que a gente queira ter distância. Hoje eu, Vanessa, já penso de uma forma completamente diferente, né? Então, assim, é um trabalho lindo que vocês fazem. Tanto você, a Malu, que deu treinamento para... Estava junto no treinamento também, é sensacional, faz toda diferença mesmo. E ainda mais, além do agente, eu ainda sou guia. Então, assim, como que eu vou guiar essa pessoa ou essa criança? Como que eu vou cuidar no momento que ela pode estar desorientado? Então, assim, tem tudo isso, assim, que é super importante. Foi o que você falou, o treinamento é o básico, mas esse básico, assim, abre tanto a cabeça da gente que se todo mundo fizesse o básico, eu tenho certeza que as coisas seriam muito melhor. Eu acho que os hotéis receberiam melhor, eu acho que todos os tipos, de verdade, não estou sendo, não Não, e estou aqui assim, puxando sardinha, não, é verdade mesmo. não, e assim, é muito gostoso ouvir isso, entendeu? Então, eu falo que assim, o que paga pra mim, tipo, não é dinheiro, até porque agora eu não ganho dinheiro com isso, tá, gente? Nós estamos aqui totalmente, quase trabalho voluntário, incluir, porque assim, quando você está abrindo uma coisa que ninguém nunca fez, a gente tem que sensibilizar a pessoa para depois explicar, para depois a pessoa comprar, para depois fazer e aí ver que é legal. Então, assim, a sensibilização é um trabalho muito árduo. Você falar de uma coisa que não existe, de uma coisa que a pessoa não sabe nem que precisa, né? E que ela não estava nem nos planos dela comprar, por exemplo. Sim. Então é uma coisa muito... É um trabalho muito árduo. Mas assim, a gente fica muito feliz com esse retorno de saber o que a gente mais busca, assim, na nossa preparação. É esse abrir da mente. Entendeu? Pra gente, ela só fala assim...
abriu a minha mente, sabe? Eu comecei a ver com outros olhos. Eu Sim. comecei a... Porque aí depois você vai... só de você já olhar para aquela pessoa sem esse pré-julgamento, Sim. para as famílias, para as mães, as pessoas, já é uma coisa assim muito, muito importante. Já é uma forma de acolher. O que, que a gente busca? A gente não busca nada assim a mais, tá? Como mãe. A gente não busca nada, a gente sabe das necessidades, a gente sabe das deficiências. A gente não quer que, a gente sabe que o nosso filho não vai conseguir fazer igual a criança sem deficiência, que vai curtir igual. Sabe que a gente só quer, tipo assim, que seja acolhida mesmo, que você fala assim, olha, eu entendo, Amanda. Quando já trata a gente assim, entendendo o que a gente está passando, já é meio caminho andado, assim, pra gente, a gente já tá feliz. Se o nosso filho brincar 10 minutos, a gente tá feliz, entendeu? A gente se contenta com, a gente vive de pequenos momentos, né? Eu falo que, assim, comemora as pequenas vitórias. Eu não posso ficar esperando o meu filho aprender a ler para Para comemorar, comemorar. porque eu não sei nem se ele vai saber ler, aprender a ler, entendeu? Então eu comemoro que ele sabe falar uma letra. Então a gente comemora as pequenas vitórias. Então a gente não quer, a gente sabe que o nosso filho não vai ser incluído, vai brincar igual, né? A gente não quer igual, a gente só quer que ele tenha a oportunidade de estar ali participando, de estar ali junto com as crianças, de estar, por exemplo, numa recreação, de conseguir assistir um show, de conseguir brincar um pouquinho, de conseguir ir no parque 2, 3 horas que seja. A gente não quer a igualdade, né? A gente quer a equidade, Equidade. que é deixar as oportunidades justas. A gente só precisa que seja justa. A gente não quer que seja igual a de uma criança sem deficiência. A gente só quer a equidade, uma oportunidade que seja justa. Então, assim, o meu filho, ele tem direito de passear. Eu sou filha de Deus. Eu tenho... Gente, eu só acho que eu não tenho o direito de ir num hotel e falar assim... deixa eu descansar aqui, tomar um negócio porque meu filho tá brincando. Tipo, hoje eu não posso fazer isso. Então, assim, mas eu preciso, gente, eu também mereço, sabe? A gente também merece. Só que a gente não vai fazer isso com a nossa criança, deixar ele lá, se a pessoa não tiver capacitação. A gente. Então você fala assim, que legal. Não, é muito bacana, eu quero incluir seu filho, mas assim, como é que você vai incluir meu filho se você não sabe estudar como. para isso? Então, assim, não existe inclusão sem capacitação. Se a pessoa fala assim, nós somos um parque inclusivo, nós somos um hotel, nós somos uma empresa que aceita todas as pessoas, todas as diferenças. Tá, mas você sabe qual é a diferença do meu filho? Você sabe por que ele precisa da fila de prioridade? Então não sei. Eu falei, então você não está incluindo ele. Não existe inclusão sem capacitação. Você não tem como você falar que é uma pessoa inclusiva, que é uma pessoa que pensa na inclusão, que quer fazer um turismo, viagem, um trabalho para todos, se você não se capacitar, porque não dá. E falando em inclusão, antes que a nossa live caia, falta 5 minutinhos, vocês têm data para uma próxima turma? Vocês vão continuar com esse modelo online? Como que vocês vão fazer? A gente já tem uma nova data, já está aqui no Instagram, Incluir Treinamento. Segue lá, gente, ó. Todo mundo aí, anota aí, @mamãe que viaja. Segue aí, Mamãe que Viaja. E segue a Incluir Treinamentos. Hoje a gente está falando, essa semana eu estou falando sobre saúde mental materna, que é um mês que a gente está lá no Mamãe que Viaja, e aqui a gente sempre vai dando dica e trazendo conteúdo sobre o autismo dentro dessa questão de acessibilidade. A gente tem já uma data, essa próxima capacitação que nós vamos fazer para agentes de viagem vai ser num formato diferente. As pessoas, são 6 horas, e as pessoas acham pesado 6 horas, e realmente 6 horas é pesado, né, gente? 6 horas sentada, apesar de ser um tema gostoso, super né? Interessante. De você que as pessoas falam assim, não é porque eu tô fazendo treinamento, não, tá? Mas elas vão falar isso, porque a Van vai se comprometer a fazer um vídeo para mim, né, Van? Falando para as pessoas. Passo. Por favor. A gente quer saber mais, elas querem saber mais. Então, se deixar, a gente fala 8 horas. Porque eu já só gosto de falar, né? Mas a gente dividiu. Então, vai ser 3 horas online. Você vai fazer na sua casa, a hora que você quiser, onde você quiser. Então, você vai assistir as aulas que já estão prontas, já estão gravadas.
Você assiste lá o curso, né, a cada aula tem algumas perguntas, tem alguns quiz para testar, já tem todo o Legal. material extra para você já ir assistindo as aulas, os módulos, e já ir lendo as coisas complementares, os materiais complementares que a gente disponibiliza, o bônus. E aí depois a gente vai fazer 3 horas ao vivo, onde a gente vai falar sobre a parte de viagem e fazer a vivência. Você chegou a participar da Entendi. vivência? Fiz. E aí onde a gente já vai fazer a vivência. Então a gente vai testar esse modelo. Eu acho que vai ser mais gostoso para as pessoas, porque elas vão poder assistir em outros horários. Então, assim, quem realmente não consegue pode assistir durante a semana, à noite, de domingo, quando quiser. E aí depois a gente vai ter a parte ao vivo, online. A gente ainda não começou, mas a gente tem planos de voltar com presencial muito em breve. Mas o online a gente acha que assim já dá para a pessoa entender bem, né, Van? A Van aí já pode dizer. Eu trabalho com treinamento também. E nada substitui o olho no olho. Isso Claro. não tenho o que falar. Mas assim, vocês passam, foi o que eu falei, com muita propriedade. Né? O fato de você vivenciar isso todos os dias, você traz uma bagagem muito grande. Então, mesmo ele sendo online, ele é extremamente enriquecedor. Isso eu acho que não tira mérito nenhum. Lógico, quando a gente está numa sala, todo mundo junto, é diferente, porque você fica todo mundo vibrando a mesma energia. Mas, assim, nada desmerece o fato de ser online, de jeito nenhum. A gente gosta muito do ao vivo, porque, assim, a gente precisou de muita adaptação para chegar nesse modelo online. Porque o nosso ao vivo, ele tem dinâmica. Então, a gente dança, a gente levanta, coloca testa, né? É muito gostoso. É muito gostoso o ao vivo presencial, né? E a gente não consegue fazer isso online. Sim. Então, separa em grupos, é uma delícia. Mas a gente espera que, né, durante esse ano a gente consiga fazer um presencial para dar essa vivência mais perto na prática, né? Então, é muito gostoso essa prática. Mas a gente sabe que o importante mesmo, o online, a gente já consegue atender. Então, a aula ao vivo vai ser dia 19 de fevereiro. E as aulas online, você já pode comprar o curso, o link está na bio da Incluir Treinamentos, já pode comprar e já pode ir fazendo as aulas. Ah, bacana. Vocês mudaram um pouquinho o formato até para conseguir atender quem não pode ficar o dia inteiro, né? Por exemplo, fora do trabalho para poder fazer o treinamento, né? Isso é bem bacana. E assim, gente, e assim, agora eu fazendo o merchan da Amanda, ela fala treinamento para agentes de viagem, mas, gente, não é. Agentes de viagem, analistas, qualquer profissional, gente, assim, é um treinamento para a vida. De verdade, não é treinamento para profissão, né? Eu acho que é para a gente se tornar mesmo um ser humano melhor. Tá o Diego aí que não me deixa mentir também. É um treinamento para fazer com que a gente seja um ser humano melhor. Isso é fato. O trabalho que vocês fazem quando a gente começou, quando eu comecei a falar sobre autismo, a gente começou chegando já falando sobre autismo. E aí, depois que eu fui descobrir que as pessoas não sabiam sobre deficiência. E eu falava, gente, não adianta eu falar sobre autismo se as pessoas não sabem o básico do básico. Por quê? Porque não foram ensinadas, porque a gente não cresceu com isso. Então, a gente gasta um tempo, né, de quase 1 hora falando sobre deficiência no básico. E depois a gente fala sobre autismo, mas assim, falando mais da questão de acolhimento, né? Por isso que é importante a gente falar sobre os direitos, né? Sobre preconceito. E a história que eu trago é a história da maioria das mães. Então, assim, é muito parecida as histórias. Então, a maioria das mães já passaram por preconceito, já sofreram preconceito, também tem dificuldade de achar lugares, de achar profissionais, tem medo de viajar, tem medo de sair.
elas passam muito por isso. Então, o meu pagamento, eu falo que é ouvir de uma mãe. Nós treinamos alguns recreadores e uma mãe falou assim: Amanda, você não sabe, a equipe que veio aqui fazer a festa do meu filho, eles foram treinados por você. Ela Olha falou que assim: foi a primeira demais. vez que meu filho conseguiu brincar numa recreação de festa. Eu falei, gente, é isso, sabe? Assim, o meu sonho é ser, eu falo que assim, ser um mosquitinho de uma mãe chegar numa agência, ligar e falar assim: ah, então tô querendo ver uma viagem, mas sabe o que é, meu filho? Aí você fala, e a pessoa fala assim: ah, ele é autista? Sim, pois não. Então vamos ver quais são as, as sensibilidades, alterações sensoriais. Ela fala assim: meu Deus, você sabe? Você sabe o que é sensorial? Então, assim, dela ser surpreendida nesse sentido, sabe? De falar assim, alguém se preocupou comigo, sabe? Ele estudou um pouquinho, gastou tempo, investiu dinheiro para estar ali me atendendo. É Sim. isso que eu falo que é o meu sonho. E além disso, de ver uma mãe, né, postando uma foto plena na piscina de um hotel, de uma viagem, e o seu filho lá brincando, sendo acolhido, sendo Pensou incluído. hashtag viagem perfeita? Viagem perfeita. Esse é o sonho de uma mãe, assim. E é o que eu penso, que eu sonho para essas mães também, para essas famílias. Porque eu sei o quanto é difícil, né? A gente brigar por esse acolhimento, a gente ter que implorar, na verdade, sabe? Por uma coisa que é básica, né? Tipo, é uma criança, gente. Ele também precisa, sabe? Então, eu espero que mais pessoas façam o nosso treinamento para que a gente consiga atingir mais e mais famílias. Para que todos possam ter os mesmos direitos, né? E a gente trabalhar com a inclusão e não como aconteceu, né? Que te fizeram um monte de perguntas e, na verdade, eles estavam querendo a exclusão. Eu faço votos para que muita gente mesmo faça o treinamento de vocês e eu indico para todo mundo. Eu sempre falo do treinamento, o quanto ele foi um divisor de águas para mim nesse assunto mesmo. Depois eu vou até pedir para você passar para mim, se você tiver um flyer do próximo treinamento, que aí eu divulgo também. Porque as pessoas acabam perguntando e às vezes a gente não tem informação, mas aí eu divulgo, eu deixo nos meus stories também, deixo nos destaque. Bem bacana Já fazer esse faz. trabalho. E uma coisa que eu quero pedir para vocês, todo mundo que está aqui assistindo, que vocês podem fazer, falar: Amanda, eu não fiz o treinamento, mas o que eu posso fazer? Né? Você pode indicar uma empresa, sabe? Você pode indicar o nosso treinamento para uma empresa. Então, se você tem algum contato mais estreito com hotel, ou com um parque, ou com qualquer serviço, né? Falar: eu tenho um fulano de um pijama. Pijama? A mamãe vai colocar. Já tá tarde, tá vendo? Ele já quer até o pijaminha dele. É uma música dos PJ Animals, né, filha? Então, assim, se você conhece uma empresa, se você tem contato, eu tenho um amigo que ele é de uma loja infantil. Gente, todos os serviços que você pensar, eles precisam, né? Então, assim, a gente tem uma lei onde todos os estabelecimentos precisam incluir o símbolo do autismo, que é o laço, nas placas de atendimento prioritário. A maioria dos shoppings, para vocês terem uma ideia, nem 2% estão cumprindo. Então, assim, é uma lei que tem multa e que as pessoas não cumprem justamente porque não sabem. Então, se você pensa assim: Amanda, quem que precisa dessa capacitação? Todo mundo. Então, se você fala assim: olha, Amanda, eu quero colaborar, eu quero... indica um estabelecimento para a gente, passa um contato para a gente entrar em contato, para a gente poder capacitar essa turma. Você vai estar fazendo parte da responsabilidade social, né? De ajudar outras mães e acolher essas famílias. Verdade. Então, pessoal, se vocês souberem de alguém, ou encaminha para mim, ou eu encaminho para ela, ou então encaminha, ela deixou aí na verdade, os dois Insta dela, então tem a da Incluir Treinamento e do Mamãe que Viaja. Então, assim, entre em contato para a gente poder começar a fazer a diferença, né? É muito cômodo a gente falar: mas ninguém faz nada, tá? Então, vamos nós começar a fazer alguma coisa.
Amanda, eu queria te agradecer demais. Muito Ai, mesmo. como Foi passa rápido, né? muito, muito rápido. Antes que ele derruba a gente sai capotando por aí. Não, agora acho que não cai mais, sabia? Eu acho que não cai mais, sabia? Será? Já veio uma É, não mensagem lembro. aqui. Calma, só um minutinho, por favor. Me dá só uma mais. Já vou dar, filha. Já, a mamãe já tá acabando, tá bom? Ele já tá querendo pijama, ele já tá querendo tudo. Gente, cadê o pai dessa criança? Porque eu só falo da mãe, né? Cadê o pai? Por que o pai não vem? Uma dessa, o menino sem pai. Eu quero, assim, deixar assim, as portas abertas. Se a gente puder fazer outra. Oi, Arthur! Olha, fala oi pras pessoas. Oi, Arthur! Oi, pessoas. Olha lá, Se a tá gente tímido. puder outro dia fazer uma outra live para poder falar mais, eu acho que é um assunto que as pessoas realmente são carentes de conhecimento. Vamos Então, falar sobre viagem. vamos, a gente faz uma A específica gente não falou para sobre viagem. Então, dicas de como viajar com crianças. A gente já faz uma próxima live com esse tema. Opa, a internet dela travou. Ou foi a minha? Kainan, aproveitando que você está aí, eu travei também ou ela só que travou? Ou travou as duas? Você está me ouvindo, filho? Vendo, normal? Xiii. Caiu. Bom, pessoal, eu queria agradecer vocês também por ter ficado aqui com a gente, né? Compartilhado. A gente já deixou previamente agendada aí uma outra live para a gente estar falando sobre viagens, né? Como viajar, quais são os preparos. Então, eu queria agradecer. Eu espero de verdade que tenha sido informativo para vocês, que tenha agregado bastante coisa. E assim que a gente tiver a próxima data, eu e a Amanda, a gente vai estar divulgando. E eu queria também lembrar vocês, se vocês tiverem estabelecimentos que vocês tenham um contato um pouco mais próximo, se vocês puderem passar ou para mim, ou então passar direto para Amanda, no Incluir Treinamentos ou no Mamãe que Viaja, vai ser sensacional, porque assim, a gente que é da área do turismo, a gente sente bastante dificuldade quando a gente precisa hospedar ou fazer um roteiro para uma criança ou para uma família que tenha um autista. Então, se vocês tiverem esses contatos, por favor, assim, a gente vai estar fazendo um bem para nós mesmos no futuro, tá bom? Pessoal, super obrigado, boa noite para vocês. E na semana que vem a gente vai ter game na live. E a nossa convidada, olha, é uma pessoa sensacional. Beijo, pessoal.